Amigos e amigas, uma das maneiras que Jesus usava para atingir o coração do povo nas suas pregações era usando as parábolas. O que é uma parábola? A parábola, para quem estudou um pouco de matemática, sabe que é uma curva que se abre para o infinito, mais ou menos como dois braços levantados para o céu, não é? Vai se abrindo e termina a sua abertura lá no infinito, quer dizer, não termina nunca. Então a parábola tem esse sentido, ela começa fechada no vértice e vai se abrindo, abrindo, abrindo. Então uma parábola é uma maneira de você contar uma verdade religiosa, mas de maneira indireta, sem você narrar explicitamente. Jesus usou muitas parábolas, a belíssima parábola do filho pródigo. Será que aquele pródigo existiu? Será que o pai daquele filho pródigo existiu? Talvez não. Talvez tenha sido uma história que Jesus inventou. Pode até ser que tenha acontecido aquele fato. Mas, em princípio, é uma parábola. E há muitas parábolas, né, que Jesus contava. Porque a parábola ela tem a facilidade de deixar com que cada um faça uma reflexão própria. Por isso que ela tem um sentido assim de abertura e que vai para o infinito. Eu tiro uma lição de uma parábola, você tira outra, o outro tira outra, e a gente vai somando isso aí, enriquece muito. Bem, e as parábolas então nos trazem muita sabedoria, sabedoria de vida. Não é? Por isso eu escrevi esse livro, Sabedoria em Parábolas. Por que sabedoria em parábolas? Aqui eu coloco mais de 200 parábolas que tem um fundo assim de ensinamento, um fundo moral, né? Que você pode até contar para uma criança e explicar, contar para o jovem, falar numa palestra, falar numa pregação. Né? São muitas parábolas muito bonitas que eu coloco aqui. E todas elas com um fundo moral, um fundo religioso. Né? E a sabedoria que vem da parábola é muito importante porque ajuda a gente a viver. Qual é a importância da sabedoria? Sabedoria é importante porque você aprende com o sofrimento dos outros. Então você não precisa aprender com o seu próprio sofrimento, que é muito mais doloroso. Né? Tem um ditado que diz assim: quando você vê a barba do vizinho pegando fogo, coloca a sua de molho. Né? Quer dizer, toma cuidado para não acontecer a mesma coisa com você. Então quando a gente vê o sofrimento dos outros, as coisas erradas que os outros fizeram, a gente aprende. E a gente não repete, não faz a mesma coisa. Então sofre menos. Então a sabedoria traz felicidade. Então essa sabedoria em parábolas desse livro, exatamente para isso. Aqui eu conto parábolas muito simples. Por exemplo, como aquela parábola dos dois amigos. Só para dar um exemplo a você, um gordo e um magro, os dois estavam numa floresta caçando, aí apareceu um grande urso e os dois atiraram no urso. Com medo, nervosos, erraram todos os tiros e o urso começou a correr atrás dos dois. O magro, que era mais esperto e ligeiro, subiu numa árvore e o coitado do gordo, muito gordo, não conseguiu correr, então fingiu que estava morto, para ver se o urso dava uma chance para ele. E o urso, de fato, né, chegou perto dele, cheirou bem o ouvido dele e achou que estava morto e foi embora. Né? E aí o magro desceu da árvore e foi lá socorrer o gordo. E o gordo tremendo de medo. E ele disse no ouvido do gordo: meu amigo, o que foi que o urso falou aí no seu ouvido? E o gordo disse: ele falou que o amigo que abandona o amigo na hora do perigo é um covarde. Entende? São parábolas desse tipo, coisa simples, mas que você tira uma lição. O amigo que abandona o amigo na hora do perigo é um covarde. Né? Então, a sabedoria ajuda a gente a viver. Esse livro, eu coletei muitas parábolas, não são minhas, eu apenas sou o organizador desse livro. Né? Muitas parábolas e eu fico satisfeito porque é um livro que já ultrapassou aí a 22ª edição. É porque realmente as pessoas gostaram e fizeram muito bem. Que bom, nos ajudam a viver, nos trazem sabedoria e felicidade.